Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, segunda-feira. 50 dias já. Ininterruptos. Passa chuva, sol, frio, calor. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Mauro. Tudo bem? Marisa, tudo bem? Bom dia, Rúbia. Oi, Ana Tereza. Começando com a adoração do Felipe Cato. Ele é uma delícia de se ouvir, né? Bom dia, Silvia. Oi, Fran. Tô de fatiota, porque logo mais eu tenho que... Bom dia, Isis. Eu tenho que dar uma entrevista como arquiteto para TV, jornal, enfim. Bom dia, Laura. Bom dia, Cris. Por um projeto que a gente desenvolveu em Santa Maria, e aí eu preciso vestir-me de arquiteto. Logo mais, já a entrevista é logo cedo. Bom dia, Úrsula. E aí vai ser pelo Zoom, né? Hoje em dia não tem mais outra forma. Daí eu tenho que fazer cara de sério, aquelas coisas assim. Fatiota e carpim. Não, só não botei o carpim. Daqui pra baixo tô de bermuda. Mentira. Bom dia, Úrsula. Bom dia, Fernanda. Goretti. Sim, eu tenho que fazer um papel de sério. Mandaram as perguntas ontem, aí eu tive que... Isso. Se somos feitos de partes, né, gente? A gente vai andando no mundo conforme ele se apresenta. E vai vestindo. Interessante que a gente vai vestindo, né, essas roupas, né, essas personas, assim. E aí muda completamente o discurso também, né? Muda o discurso, muda a forma de tratar, assim. É interessante isso. E depois a gente se despede disso. Mas tem que ter essa disposição mental. Aí, gente, que entra a luminosidade da mente, entende? O aspecto ilusório dessas criações de persona, assim, de tu iluminar isso e sair e entender que é um jogo, né? E aí entra um jogo. E é isso aí. Então, bom dia a todos, todas. A Arte da Felicidade, com o Dalai Lama. Até o final do livro a gente vai, né, nós estaremos todos felizes. A questão é que tem um monte de coisa para... Vocês já viram, né? Um monte de coisa para tirar, assim. Essa semana na turma da mentoria da meditação e do budismo, que eles vão caminhando juntos, assim, ou colocando aspectos, quem faz a mentoria da meditação e do budismo, aspectos para ir dissolvendo essas coisas. Então é muito interessante quando casa o mesmo tempo do ensinamento com o tempo da meditação, sabe? Porque agora o aspecto que a gente vai tratar é justamente... Já estou dando spoiler aí, gurias. Tem uma galera aí que está na prática comigo. E a gente vai trabalhar agora os aspectos da consciência, de estar consciente. Já sentiu, né? Aí tem várias aí. E aí vamos trabalhar o substrato da mente. Como se chega nisso? Clara luz. Numa visita subsequente a Dharamsala, retomei o assunto do ódio a si mesmo com o Dalai Lama. E aí é isso, né? Essas palavras fortes, assim, que a gente inicia sempre esses textos, mas o caminho da felicidade tem que superar esses encontros, assim, né? Essas barreiras. Àquela altura, ele já estava familiarizado com o conceito e havia começado a desenvolver métodos para combater o problema. E é isso, ó, o ódio é uma das coisas que estão ali em A Live de Nana. E é uma das coisas que a gente rega ou não rega. E tu tem que chegar nesse substrato puro a partir da prática da meditação. Então a turma aí que está fazendo comigo, se preparem que essa semana, ó, já vou avisar, gente, essa semana é um pouco mais complicado a orientação, bem mais complicado, mas nós vamos chegar lá.
Do ponto de vista do budismo, explicou, estar em um estado de depressão, em estado de desânimo, é considerado uma espécie de caso extremo, que pode, obviamente, ser um obstáculo para que demos os passos necessários para atingir nossos objetivos. Um estado de ódio a si mesmo é ainda mais extremo do que um simples desânimo e pode ser muitíssimo perigoso. Para aqueles que se dedicam à prática budista, o antídoto para o ódio a si mesmo consistiria em refletir sobre o fato de que todos os seres humanos, nós mesmos incluídos, têm a natureza de Buda. A semente ou o potencial para a perfeição, para a plena iluminação. Por mais fraca, miserável, carente que possa ser nossa situação atual, portanto, aquelas pessoas envolvidas na prática budista que padecem de raiva de si mesma ou ódio de si mesma deveriam evitar a contemplação da natureza sofrida da existência ou da natureza insatisfatória subjacente à existência, as 4 9 verdades. Em vez disso, elas deveriam se concentrar mais nos aspectos positivos da existência, tais como a avaliação do enorme potencial que se encontra dentro de nós como seres humanos. E ao refletir sobre essas oportunidades e potenciais, elas conseguirão aumentar seu sentido de valor e sua autoconfiança. E aí tem a visão correta, né? Primeira nobre verdade ali. A visão correta. Primeiro caminho óctuplo, que é tu estabelecer prajna. Propus minha pergunta, que já se tornou padrão, originada da perspectiva de um não budista. Bem, e qual seria o antídoto para alguém que nunca ouviu falar do conceito da natureza do Buda, de Buda ou do Buda, ou que pode não ser budista? Em geral, um ponto que poderíamos salientar para essas pessoas é que, como seres humanos, recebemos o dom dessa maravilhosa inteligência humana. Além disso, todos os seres humanos têm a capacidade de agir com muita determinação e de direcionar esse forte sentido de determinação para qualquer ponto que gostariam de aplicá-lo. Disso não há dúvida. Logo, se mantivermos uma conscientização desses potenciais e nos lembrarmos deles repetidamente, até que isso se torne parte do nosso modo habitual de perceber os seres humanos, a nós mesmos inclusive, isso poderia servir para ajudar a reduzir sentimentos de desânimos, desamparo e menosprezo por nós mesmos. O Dalai Lama parou por um momento e depois prosseguiu com uma inflexão de sondagem que sugeria que ele ainda estava investigando vigorosamente, que continuava engajado no processo de descoberta. Creio que nesse caso poderíamos traçar um tipo de analogia com nossa forma de tratar as enfermidades físicas. Quando os médicos tratam um paciente para curá-lo de uma doença específica, eles não só administram antibióticos para aquela condição especial, mas também se certificam de que as condições físicas básicas da pessoa é tal que lhe permitem ingerir antibióticos e tolerá-los. Ora, para ter certeza disso, os médicos verificam, por exemplo, se a pessoa está, em geral, bem nutrida. E muitas vezes eles podem também te dar vitaminas, ou sei lá o que, para fortalecer o corpo. Desde que a pessoa tenha essa resistência básica no organismo, haverá o potencial ou a capacidade do corpo para curar-se da enfermidade através da medicação. Da mesma forma, desde que tenhamos conhecimento e nos mantenhamos conscientes do fato de que dispomos desse dom maravilhoso da inteligência humana, bem como de uma capacidade de desenvolver determinação para usá-la, em termos positivos, em certo sentido, dispomos dessa saúde mental básica, uma força latente que deriva da nossa percepção desse imenso potencial humano. Essa percepção pode atuar como uma espécie de mecanismo integrado que nos permita lidar com qualquer dificuldade. Não importa que situação estejamos enfrentando, sem perder a esperança nem afundar no ódio a nós mesmos. Lembrar a nós mesmos as maravilhosas qualidades que compartilhamos com todos os seres humanos atua de modo a neutralizar o impulso de pensar que somos perversos e que não temos mérito. Muitos tibetanos fazem dessa uma prática diária de meditação. Talvez seja por esse motivo que na cultura tibetana o ódio a si mesmo nunca se enraizou. Que coisa incrível isso, né? Uma cultura não ter esse ódio a si, né?
Aqui, o Dalai Lama, genialmente, assim, né, sutilmente, e como todo mestre, ele porque finalizou esse capítulo aqui, por isso que eu vou falar um pouco, e ele faz essa analogia com o médico, né, que observa a doença, assim, faz o diagnóstico, né, e como a gente deve se nutrir. E ele genialmente insere, sem que a gente perceba, e de uma forma magistral, assim, de uma forma que só um mestre totalmente que tem alcançado a realização consegue nos passar. E a gente tem que observar essas sutilezas dentro dos ensinamentos. Então, da onde ele traz isso? Né? Ele traz das 4 nobres verdades, aí para a turma que já estudou comigo, com outros enfim, instrutores, professores, lamas, ripochês ou o que for. Ele aplica as 4 nobres verdades, porque quando ele vai dizer que o médico vai olhar isso, o médico podemos ser nós mesmos, gente. Fazer o diagnóstico, primeiro a gente faz um diagnóstico, né? E esse diagnóstico é a primeira nobre verdade, né? Existe o sofrimento, existe um sofrimento. E aí tu começa então a fazer o encorajamento disso, que é a busca, reconhece, faz o encorajamento, que é a busca, que seriam os exames na medicina. Então tu vai fazer vários exames, né? E aí a segunda nobre verdade é que tu buscar as causas desse sofrimento. Então imagina, tem médicos aí, amigos meus. Então o que tu vai mandar fazer? Bom, vamos prescrever agora aqui, tu vai fazer um exame disso, um exame de sangue, um exame de não sei o quê. E vai indo, né? Então ali tu está buscando as causas. Ele ainda não tem o entendimento de onde surgiu aquele, né, o que causou aquilo. E aí tu começa. Depois ele vai fazer, depois do reconhecimento, do encorajamento, ele vai fazer então a dissolução daquilo. Olha, o que causou isso pode ter sido tal coisa. E aí tu começa, tu entra no caminho. Tu entra na terceira nobre verdade, a cessação desse sofrimento. E aí entra no caminho, no quarto, né? Quando tu tem esse diagnóstico, quando tu tem todas as causas, tu descobriu, fez todos os exames necessários, autoexames, ou alguém de fora fazendo para ti, como na analogia do Dalai Lama, aí tu vai descobrindo várias coisas. E aí ele vai dizer que nós vamos nos alimentando nutrindo de várias coisas, né? Aí descobre que na verdade a gente está se nutrindo de coisas tóxicas. E aí vai vendo ali, bom, o que tu está nutrindo, o que tu está colocando no teu corpo, além de alimentos, né? Como é que tu está nutrindo a tua mente? Vamos eliminar isso, vamos eliminar aquilo, vamos fazer uma sondagem dessa maneira, né? E a pessoa começa a perceber isso sem querer, sem saber. Ela começa a perceber isso, que ela está ali regando algumas sementezinhas, né? E essas sementes estão frutificando. Essas sementes estão lá no substrato, que é a live de Nana, que é o nosso depósito de informações, assim. E à medida que a gente vai eliminando essa rega, né, tu vai tendo a visão correta de tudo isso. E aí tu passa a usar do resto do caminho óptico, tu passa a usar da fala correta, do pensamento correto, fala correta, ação correta. São os aspectos de mente. Tu começa a cuidar toda vez que qualquer um desses aspectos se pronuncia. E é o tempo todo isso. Então, às vezes a gente diz, não, mas eu vou falar uma coisinha e tá tudo bem, eu vou expor minha raiva mesmo, vou expor o que eu penso sobre isso. É um engano imenso tu alimentar uma planta negativa, assim, que está brotando dentro de ti. No momento que tu faz isso, desencadeia um link de outras propulsões kármicas que tu não tem nenhum controle. Nenhum controle. E aí, desencadeia um pensamento, desencadeia uma fala, desencadeia uma ação, desencadeia uma nutrição tóxica coletiva. Então tem a individual e tem a coletiva dentro do pensamento do budismo. E aí tu vai desencadear a nutrição tóxica coletiva em que outro pensa igual e aí tu te engaja naquele pensamento também. É uma bomba. Pensamento negativo, gente, o único resultado pensamento, ação negativa, o único resultado que ele dará é um resultado negativo. Jamais, em hipótese alguma, isso é matemática, gente. A matemática ela é direta, ela não tem atalhos. Coisas negativas dão resultados negativos. Fim. Então observa teu pensamento, observa tuas ações aí na mídia, observa tuas ações com a comunidade, com as pessoas. Então ele insere genialmente as 4 nobres verdades aqui. E a gente vai seguindo isso. Bom, ó, finaleira. Falei para vocês, 5ª parte.
Finaleira, termina essa semana, acho que, sei lá, por aí, meio da semana. Reflexões finais sobre como levar uma vida espiritual. Valores espirituais essenciais. A arte da felicidade tem muitos componentes. Como vimos, ela começa com o desenvolvimento de uma compreensão das fontes mais verdadeiras da felicidade e de estabelecermos nossas prioridades na vida com base no cultivo dessas fontes. Isso envolve uma disciplina interior. Então, disciplina interior é o primeiro dos 3 treinamentos. O budismo se divide assim, se divide em três princípios, né? Todo o conhecimento budista. Ele se divide em ética, ou moral, ou disciplina, né? E aí essa ética, ou moral, ou disciplina, ela tem todos os preceitos. E os preceitos, eles não são preceitos ou treinamentos como mandamentos. Eles são preceitos naturais de qualquer ser. Não matar, não roubar, não usar de intoxicantes que alterem teu estado de consciência. Não mentir, né? Então, não abusar da sexualidade. Então, esses são 5 preceitos básicos, né? E aí, então, se tu não usa isso, se tu não cuida com essa... Envolve uma disciplina interior. Se tu não cuida um pouco desse treinamento, de treinar isso constantemente, esse mínimo que a gente tem que fazer, né? Tu não tem como tu sentar, para quem está praticando meditação, sentar e fazer uma prática que vá a algum lugar. Mas lembrando que isso vai dizer que não é um mandamento, não é uma obrigação, é um treinamento, até porque tu vai matar. Tu mata todos os dias. Quando tu toma banho, tu mata os seres que estão no teu corpo. Quando tu caminha na grama, tu mata os insetos. Isso vai acontecer constantemente. Mas a intenção, entende? A gente está em treinamento a vida toda. Agora imagina que tu vai eliminando assim, esses focos de prejudicar, né? E outro é prejudicar outros seres com as suas ações. Então, ética é uma. A segunda porta do budismo, do treinamento, do entendimento budista, é a meditação, jhana. E a terceira, a sabedoria, prajna. O Dalai Lama, já que nós estamos lendo aqui dele, ele vai dividir em muito mais partes. Assim. Ele vai dividir em 3, mas ele vai colocar ciência budista, que aí se divide em medicina, que se divide em cosmologia, aí tem uns links de acessos, assim. Cognitiva, aí filosofia budista, que daí entra a ética, mas entra a metafísica também, a lógica metafísica no budismo, entra causas e efeitos, né, causalidade, e a religião budista. Então, ciência, filosofia e religião. E a religião, então, seria os mantras, os tantras, os tantrayanos, os rituais, entendem isso? Então, quando a gente está estudando, que nem eu passo para o pessoal, eu fico mais focado na ciência e na filosofia. Por que não os rituais? Porque eu não sou monge. Né? Pode ser que um dia eu vire. Né? É uma possibilidade. Mas não é a minha vontade no momento, assim, não tem essa pretensão. Então eu vou fazer esses aspectos, assim, quando eu vou para retiro, eu trabalho o ritual. Né? Daí eu vou trabalhar o ritual, daí eu completo as 3. Né? Mas entre nós aqui eu fico mais na ciência e um pouco na filosofia. Nas mentorias eu entro na filosofia e na ciência direto, daí a gente aplica tudo. Entenderam? Então não é tão simples assim. Isso envolve uma disciplina interior, um processo gradual de extirpar estados mentais destrutivos e substituí-los por estados mentais positivos, construtivos, como por exemplo a benevolência, a tolerância e o perdão. Algumas das paramitas, né, das 6. Ao identificar os fatores que levam uma vida plena e satisfatória, concluímos com uma análise de componente final, a espiritualidade. Eu anotei aqui, eu gosto dessa frase. Agora de manhã, estava estudando antes da live. No momento em que você entende seu sofrimento, no momento que você entende como o seu sofrimento se formou, você já está no caminho de libertar-se dele. Eu estava estudando o Samyutta Nikaya, que é um sutra. Temos uma ideia de felicidade. Às vezes, a própria ideia que temos de felicidade que nos impede de ser feliz. Sacou? Esse eu já não sei quem foi que falou. O outro era estava estudando os Nikayas.
Existe uma tendência natural de associar a espiritualidade à religião. A abordagem do Dalai Lama para que alcancemos a felicidade foi forjada pelos seus anos de treinamento rigoroso como monge budista ordenado. O Dalai Lama vai dizer também que se tu não aplica, eu acho que eu já comentei aqui rapidamente, se tu não aplica esses três princípios, né, de filosofia, ciência e religião, né, esse é o Dharma autêntico. O Dharma light, aí que é o que a gente aplica aqui, é ciência e filosofia, mas não é o Dharma completo, né? Então é isso aí, a visão do Dalai Lama, né? O mestre. Ele é também considerado por muitos como um eminente estudioso do budismo. Para muitos, porém, não é uma compreensão de complexas questões filosóficas que desperta maior interesse, mas, sim, seu calor humano, seu humor, sua abordagem prática da vida. Com efeito, ao longo das nossas conversas, sua qualidade básica de ser humano parecia superar até mesmo seu papel primordial como monge budista. Apesar da cabeça raspada e do extraordinário hábito marrom avermelhado, apesar de sua posição como uma das figuras religiosas mais proeminentes do mundo, o tom das nossas conversas sempre foi simplesmente de um ser humano para com outro, no exame de problemas que afetam a todos nós. Ao nos ajudar a entender o verdadeiro significado da espiritualidade, o Dalai Lama começou traçando uma distinção entre espiritualidade e religião. Creio ser essencial apreciar nosso potencial como seres humanos e reconhecer a importância da transformação interior. Isso deveria ser realizado através daquilo que poderia ser chamado de processo de desenvolvimento mental. Às vezes, chama essa atividade de ter uma dimensão espiritual na vida. Aí a gente entra amanhã, que daí agora ele sai numa explicação longa sobre essa divisão, sobre essa observação. Segunda-feira, gente, vamos lá. Não, o troço não é fácil. Mas eu acho que o budismo, assim, de modo geral não, depende de como tu leva, né? Pelo menos quase todos que eu conheço, assim, a partir do momento que entra para o caminho budista, percebem a complexidade que é, né? É com certeza a prática filosófica mais complexa que existe, assim, né? Tanto dos rituais quanto dos ensinamentos filosóficos e os científicos, né? Porque o Buda, ele abrangeu, assim, sabe, abordou todos os aspectos dentro do cosmos, né? Que ele estudou o cosmos, a política, a medicina, né? Se tu vai entrar em cada aspecto dele, tu fica pasmo, assim, com cada ensinamento. Por isso que mudou o mundo, né? Enfim, todo mundo estuda, né? Para tentar entender a cabeça desse gênio, assim, né? Mas de modo geral, quando primeiro tu entra e tu te afunda nisso, assim, te afunda completamente, né? Fica empolgado com querer ver as mudanças. E depois tu tem que relaxar, tu tem que soltar isso e começar a brincar com a coisa, porque senão não funciona. Então por isso que eu brinco bastante com vocês aí, porque senão vocês vão enlouquecer. Vamos estabilizar um pouquinho. Vamos estabilizar então. Se coloca numa postura, mesmo quem nunca tenha feito, que vai começar agora, achar que, não, mas isso não vai ter efeito nenhum se eu fizer 2, 3 minutos. Faz. Pode ser que tu seja uma pessoa predisposta à prática de contemplação e foco, que é só o que a gente vai fazer agora. E aí nesse momento tu consiga turbinar teu dia. Saber te familiarizar com a tua mente, entender os processos que levam aos pensamentos, à sensação dos pensamentos. Então esse tempo para dar essa desencostada na cadeira, quem está deitado continua, ou senta. Faça uma inspiração profunda pelas narinas, solta pela boca. Relaxe o pescoço, relaxe o corpo. Repouse seu corpo. O primeiro ponto é relaxamento. A meditação é sempre dividida em 3 pontos: relaxamento, quietude e vigilância. Sempre esses 3 pontos iniciem dessa maneira. Então, o primeiro ponto, relaxamento, relaxem o corpo. O simples relaxamento do corpo leva ao relaxamento da mente.
a dispersão dos pensamentos. Observe que os pensamentos começam a cessar um pouco. Vai relaxando a lombar, relaxando os ombros, relaxando as expectativas para segunda-feira, não importa isso agora, não depende somente de ti. Elimine as expectativas, deixe espaço para a surpresa. Observar as surpresas que surgem pode nos levar a outros caminhos que podem ser tão interessantes quanto ao caminho pré-traçado. Então sempre deixe espaço para isso, um espaço na mente de flexibilidade, de dizer eu estou pronto para a semana que inicia, mas também estou pronto para o que surgir de surpresa e entender que o mundo pode nos trazer novas possibilidades. Observe sua respiração agora, como é que ela está. Vá aquietando o seu corpo. O segundo ponto é quietude. Os movimentos do corpo cessam. Os movimentos da mente reduzem. Percebam que imediatamente é um estado de silêncio, dessa paz interior, dessa paz do corpo. Vão trazendo cada vez mais a sua atenção à respiração, o ar entrando e projetando o abdômen, o ar saindo, o abdômen se contrai. Observe esse movimento, levem a atenção lá no abdômen, como se a barriga se expandisse um pouco naturalmente, formando um vaso. Essa prática do vaso é uma prática que os tibetanos utilizam para ajudar na estabilização da mente. Perceba o ar entrando, empurrando a barriga para fora. Leve sua atenção totalmente ao abdômen. Esse é o segundo estágio, quietude. E o terceiro, ao mesmo tempo, que é vigilância. Vocês estão vigiando os estados mentais, os estados do corpo, e por fim, quando a mente e o corpo se encontram, a mente serena, com algumas flutuações de pensamento, e o corpo imóvel, um estado natural de relaxamento, se alcança essa quietude, uma vigilância tranquila. Esse estado de quietude, de silêncio, a gente tem que sair e ir para a vida, para os seus trabalhos, para os seus estudos, para os seus afazeres domésticos, profissionais.
sejam quais forem, a gente não sai do estado de meditação, a gente leva essa quietude para o caminho. Mesmo que haja dispersão da mente, mesmo que haja agitação da mente, mesmo que haja uma lassidão da mente, a gente tem que tentar manter-se nesse estado de quietude. E quietude não é um estado de amebático, um estado sem apático, um estado sem ação. É um estado de quietude. A gente não deixa que a mente reaja aos estímulos externos. Então procurem pensar nisso hoje. Procurem observar. A mente consciente não reage a estímulos externos, nem mesmo quando usa intoxicantes. Certo? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa segunda a todos vocês. Vamos lá. Então, tá. Então, para quem perguntou por que eu tô de fatiota, é porque eu vou dar uma entrevista agora, né, gente? Ai, arquiteto chique é outra coisa. Depois eu tiro. Bom dia.